Eu nunca vou dizer para você, é tudo no tempo de Deus, fica em paz, fica tranquilo. Eu vou dizer, põe mais pressão, põe pressão interna. Se você não botar pressão interna, você vai ser achatado. Se você não botar pressão interna, os problemas vão te esmagar. Se você não colocar mais força, você não vai sair do teu lugar. Se você está no deserto, se movimenta no deserto, porque no deserto, os maiores milagres aconteceram no deserto, mas foram momentados. Quando estava parado demais, Deus dizia assim, o que você está fazendo aí? O que você está parado aí? Vocês estão muito tempo ao redor dessa montanha, levanta e siga. O que vocês estão clamando a mim? Diga o povo que marche. E o povo começou a marchar e o mar foi aberto. É assim que acontece. Hoje eu comecei falando, né? É o poder da escolha. Mais uma vez, o poder da escolha, que diz assim, depois você vai abrir sua Bíblia em Deuteronômio. Eu quero ler ponto de partida, eu quero começar lendo Deuteronômio 30 com vocês. Queridos, eu falava hoje de um vídeo que até eu passei na igreja há uns anos atrás, e vocês vão se lembrar desse vídeo, quem estava presente na reunião, que nós colocamos um vídeo onde mostra uma turma de jovens, e havia ali, não sei, não contei, mas havia lá tipo 30, 40 jovens aproximadamente, e um treinador que dizia assim, dê 2 passos à frente quem estudou numa escola particular. Lembra desse vídeo? E as pessoas dão 2 passos à frente. Dê 2 passos à frente quem foi criado num lar onde os pais viveram juntos, teve uma criação funcional. Dê 2 passos à frente. Eles davam mais 2 passos à frente. Dê 2 passos à frente quem nunca teve problema financeiro, etc. Dê 2 passos à frente. Então, conforme eles foram dando os passos para frente, eles ficaram aproximadamente uns 10 metros à frente dos demais. Então, mostra que as escolhas que os pais fizeram deram uma vantagem àquelas pessoas, àqueles jovens na vida. Entende? Deu uma vantagem a eles. Agora, quando foi dado o start para sair correndo, e tinha uma linha de chegada, eles saíram correndo, mas os que estavam aqui atrás também teve que colocar tanta força e colocou tanta determinação, tanta energia, que eles passaram muitos que estavam 10 metros à frente. Então, qual é a moral da história? Quando é dado o start, meu filho, todo mundo tem que correr, você tendo vantagem na vida ou não tendo. E o incrível é que, mesmo muitos não tendo tido vantagem na vida, passa à frente daqueles que tiveram vantagem na vida. Ponto. Diga, todo mundo tem que correr. Todo mundo tem que correr, todo mundo tem que lutar. A pressa é sua para viver seu sonho, os anos estão passando, você está envelhecendo. Se você não tiver pressa, tudo bem. É seu, a vida é sua, os sonhos são seus, os projetos são seus, os planos de Deus com você, né? Então você é que tem urgência ou não, você é que tem pressa ou não, sou eu que tenho ou não. Então, nós precisamos muito cuidado, que as escolhas que nós fazemos elas por nós e pelos nossos. Toda escolha que nós fazemos, as escolhas que você faz afetam diretamente você e seus filhos. Então nós precisamos fazer escolhas pensando nisso, porque, e mais, e como eu falava aqui nos Valentes, que nós tem reis aí dentro, tem tesouros aí dentro, tem pai de multidões aí dentro, tem homens poderosos aí dentro. Então o que acontece? Nós também nos tornamos espiritualmente pais de multidões, porque nós afetamos muita gente, como eu disse ontem, eu não tive um bom exemplo de pai, mas eu sou não só pai do Vitor e da Bruna, eu sou pai da igreja, eu sou pai de centenas ou milhares de pessoas que Deus me fez pai espiritual dessas pessoas para direcionar, para orientar, e assim consecutivamente, muitas pessoas, muitos de vocês, através do propósito de vocês, do chamado de vocês se tornam pessoas que são pais espirituais na vida de muitas pessoas. Vocês são canal de bênção na vida de muitas pessoas. Vocês não entenderam isso. A sua profissão não é só uma profissão. Se você achar que a sua profissão é só uma profissão, você está equivocado. Você vai viver egoístamente.
Você vai viver pensando o quê? Eu não sou muito ganancioso, se eu ganhar meu dinheirinho, tiver minha vidinha tranquila, está ótimo. Não está ótimo. Não está ótimo, porque tem propósito. Deus tem propósito com você, através de você. Os planos de Deus são maiores do que os seus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Então não está ótimo. Essa é a mentalidade que nos mantém na mediocridade. E às vezes a gente não tem nem para nós, porque pensamos pequeno demais. Então, o que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Quer dizer, o que eu estou pedindo não está tão longe. Você não tem que ir no céu, você não tem que subir lá. O que eu tenho que fazer? Nem está além do mar, nem de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo? Voltando a proclamá-lo a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. Diga comigo, a palavra está bem próxima de vocês. A palavra está aí, está nas tuas mãos, está pertinho de você, está na sua boca, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Quer dizer, o que Deus dá a nós, todo o direcionamento, às vezes a gente fala assim: não, é difícil demais, está longe demais. É como eu disse ontem, as pessoas, elas querem importar o resultado. Todo mundo quer o resultado de alguém. Todo mundo, olha lá, está funcionando não sei o quê, tem algo que está funcionando lá do outro lado do mundo, tem algo que está funcionando na vida do A, do B e do C. Quer importar o resultado? Você pode importar o resultado, mas você não tem como pular processo. Ninguém, às vezes a pessoa só olha o resultado, e independente do resultado, você vai ter que passar pelo processo. Está entendendo ou não? Sim ou não? A gente olha, fica imitando, muita gente, desculpa, tá, gente, eu tenho que ser sincero, às vezes tem gente que faz papel de bobo, fica olhando e quer imitar, e quer ser igual, peraí, não adianta, meu filho, você vai ter que passar pelo seu processo, você vai ter que pagar o preço, você vai ter que fazer renúncias, você vai ter que sacrificar, você vai ter que ser disciplinado, continuista, consistente, você vai ter que ser, senão você não vai chegar lá. É como eu perguntei ontem: quantos de vocês já caíram em golpe? E muita gente caiu em golpe. Por que caiu em golpe? Porque aqui é o caminho mais fácil. Eu vou ganhar fácil, olha, está pela metade do preço, olha, diz que se eu fizer vai dar. Não vai, filho, não vai, entendeu? Vai cair em golpe, vai cair em coisa errada, porque o que traz resultado na vida da pessoa é a consistência, é a perseverança, é o continuismo. Fora isso, esquece, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Começa pelo relacionamento com Deus. Jesus disse assim: sem mim você não pode fazer coisa alguma. Se você não entendeu isso, continua tentando. Vamos ver no que vai dar. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aí ele diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Parece agressivo isso, mas não é. Não é. Eu estava contando que eu disse assim para uma pessoa há poucos dias. Uma pessoa que atuava num centro de Umbanda. Ele sentou comigo. Ele falou assim: eu sou obreiro num centro assim, 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 assim. Eu olhei para a cara dele, eu disse assim: então antes que você me fale qualquer coisa, deixa eu te descrever, para você não falar que eu estou te falando o que eu sei, vou te falar o que eu estou vendo. Está diante de mim aqui um homem frustrado, derrotado, fracassado. Está aqui diante de mim um homem sem esperança, um homem que perdeu as forças e a alegria na vida. Está aqui diante de mim um homem que lhe prometeram muitas coisas e não lhe entregou, porque não entrega. Não lhe entregou. O pouco que você avançou foi tirado de você muito além do que você recebeu. E hoje você está aqui sem força, sem alegria, sem motivação, porque te prometeram algo que não entregaram. E quantos anos você tem, por favor? Ele falou a idade. Eu falei: você parece ter muito mais, porque até envelhecido você está.
Você sabe por quê? Porque você está fazendo as escolhas erradas e não vai te entregar nada. Agora, aquilo que Deus promete, Deus entrega. Aquilo que você ouvir na igreja, você vai ver na vida das pessoas. Você não vai ouvir de mim, você vai ver na vida das pessoas, você vai ver o resultado na vida das pessoas. Pessoas que têm vencido e têm para elas, para o reino e para ajudar a vida de outras pessoas. Elas têm mais do que o suficiente, porque o que Deus promete, Deus entrega. Não é uma promessa vazia. É impossível que Deus minta. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não falaria e não cumpriria aquilo que disse. Está entendendo? Então, aí, às vezes as pessoas, por que é mais fácil eu pender para essa linha? Que é mais fácil, eu faço uma oferta, eu faço uma oferenda e tudo vai acontecer. Não precisa de sacrifício próprio, não precisa de renúncia, não precisa de um nível de comprometimento, não precisa de um relacionamento profundo. E o que Deus busca? Relacionamento. O que a igreja é com Deus? A noiva. O que nós somos? Filhos. Tem relacionamento profundo. Deus revela os seus segredos aos céus, não são a todos. Deus revela os seus segredos, não são a todos. Vejam, hoje ponho, diga comigo, que hoje ponho diante de vocês o quê? Vida e o quê? Estou colocando diante de você, você vai escolher. Por isso que prosperidade, vida ou morte, prosperidade ou escassez, é uma escolha. Aí a pessoa vai dizer assim, não, eu não escolhi isso. Não, diretamente você não escolhe, você escolhe através de, indiretamente, das escolhas que você faz, as suas prioridades, como você conduz a sua vida, o que é prioridade na sua vida, é assim que você faz. Vejam, hoje eu ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, ou a morte ou a destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem, diga comigo, amem o Senhor, o seu Deus. Diga, andem. Aonde? Aonde? Ande, tem um caminho. Não adianta Deus falar assim, meu filho, é o seguinte, inclusive para os que venceram na vida, ele diz, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, tem um caminho, ele é reto. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, o caminho para você é reto, não penda para lá nem para cá, que você não vai chegar onde você quer. Mas a gente é teimoso, né? Eu estou falando que o caminho aqui, eu resolvi ali. Ele está falando que o caminho aqui é reto, eu continuo, eu quero passar por lá naquele cantinho estreito lá, não vai dar certo. Esse é o problema, porque a gente acha que a gente sabe. A gente precisa de proteção, a gente precisa de direção, a gente precisa de comunhão. Deus fala o tempo todo. A Bíblia diz que Deus fala a todo tempo, embora quer você ouça ou não, Ele está falando. Quer você ouça ou não, Ele está falando o tempo todo. Ele fala do altar, Ele fala no microfone, Ele fala a sua consciência, Ele fala ao seu coração, Ele fala através de uma pessoa, Ele está falando o tempo todo. A Bíblia diz, ainda que você não entenda, Ele está falando. Então o que você precisa parar e fazer? Senhor, me dê revelação, me dê entendimento, me ajuda a discernir, porque Ele está falando o tempo todo. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e decretos e ordenanças. Então vocês terão, diga comigo, vida e aumentarão em número. Diga aí, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar, se vocês não forem obedientes, se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que, quer dizer, olha, vocês entraram, mas se vocês se desviar, vocês vão sair. Vocês não vão viver muito tempo lá. Vão entrar na terra, vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessar o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Vamos lá em voz alta, diga comigo, de que coloquei diante de vocês
a vida e a morte. Lê ali. É uma escolha. É uma escolha. Olha, vocês são testemunho. Invoca os céus e a terra que eu estou dando a escolha a vocês. Estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. Você vai escolher. Não, bispo, eu não escolho. Mas espera aí, como é que... Olha o conselho, escolha a vida. Para que vocês e os seus filhos, o que está escrito ali? Escolha ela. E para que vocês amem o Senhor, seu Deus, ouça a sua voz e apegue firmemente a Ele. Apegue como? Apegue como? Para quê? Pois o Senhor, leia em voz alta agora, diga, pois o Senhor é o quê? Então é o que eu disse, pega uma árvore e tira da terra, o que vai acontecer com ela? Tira um peixe da água e põe fora na terra, o que vai acontecer com ele? Tira o homem de Deus, e o que vai acontecer com ele? Está entendendo ou não? Se você pegar uma árvore, não importa quão frutífera ela é, arranca ela da terra, em pouco tempo, a hora que você arranca, ela já começa a morrer. Pega um peixe, tira ele da água, tira, você já vai ver que a hora que você tira ele já começa a fazer assim, quando você sai de Deus, você começa a morrer. Ah, mas eu não saí. É o que todo mundo diz. É o que todo mundo diz. Mas será que eu estou ligado? Eu permaneço o tempo todo? O quanto eu estou me alimentando da videira? O quanto? Quanto que eu estou recebendo? Sem ele eu não posso dar fruto. Para dar fruto eu preciso dele. Eu preciso estar ligado à videira para frutificar, senão não vai sair o fruto. Fruto é fruto do Espírito, está lá 9. Um fruto, 9. 9 virtudes e um fruto. 9 virtudes e um fruto. Pois o Senhor é a sua vida. Diga, o Senhor é a minha vida. Ele é a sua vida. Inclusive o que você tem, o que Ele confia nas suas mãos, nem seu é. Você vai passar e vai ficar aí. A próxima geração vai assumir. Ninguém é dono de nada aqui. Nós temos um tempo para cumprir com o nosso propósito. Nós temos um tempo para cumprir com o nosso propósito, gente. Estamos aqui com um propósito. É a nossa geração. Nós vamos passar, a terra fica. Ninguém que você conhece que foi bilionário há 10 anos, 15 anos atrás, ele continua. Porque nem a riqueza fica nas mesmas mãos. Não fica. Só tem uma maneira de ficar. Quando a gente está cumprindo com o propósito. Porque Deus está nisso. Deus está no propósito. Nós entendemos o propósito. Nós estamos cumprindo um propósito. Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Por isso, eu me senti obrigado, olha o que diz em Samuel, quando Saul, depois de ungido a rei, ele desobedeceu a Deus. Ele diz assim, eu me senti obrigado a oferecer holocausto. Samuel diz, você agiu como um tolo, desobedecendo o mandamento do Senhor, o seu Deus. O seu Deus ordenou a você. Olha aqui, diga comigo em voz alta, se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Quer dizer, não era, eu não te ungi para te tirar daqui a pouco. Eu não dei a você para você perder daqui a pouco. Mas se você tivesse obedecido, eu teria estabelecido seu reinado. Posso falar uma coisa com muito amor que eu falei aqui hoje, pela manhã? E os meninos estão aqui, sabem disso? Se você não der fruto, você vai ser cortado, ele vai colocar outro no seu lugar. Se eu não der fruto, eu vou ser tirado do meu lugar e Deus vai colocar outro.
Ele não vai esperar eu me adequar. O propósito dele não para. Se eu não der fruto, se eu não cumprir, eu vou ser cortado. Ele vai colocar alguém que vai fazer aquilo que é o propósito dele. Você já prestou atenção que a vida é assim? Às vezes parece que a gente não. Eu preciso pensar que quem tem pressa sou eu. Quem tem pressa, os meus anos estão passando. Eu agora, eu falo para os meus filhos direto, eu tenho pouco tempo, vamos acelerar o de vocês, porque agora o meu tempo começou a encurtar. E eu tenho muita coisa que eu quero viver, então o tempo urge. Eu quero acelerar muita coisa daqui para frente. Eu quero acelerar muitas coisas. E o meu maior propósito é com vocês. Se não for você, vai ser com outro. Meu propósito é que a palavra se cumpra na vida de vocês, que eu levante uma multidão, como nós falamos aqui nos valentes. O que Deus disse a Abraão? Reis e nações vão sair de você, meu filho. Reis e nações, eu acredito que muitos são reis, muitos foram chamados com unção de rei, para governar, para lidar com coisas grandes, para cumprir com um propósito. Todos os reis que Deus levantou com um propósito. Eu acredito que Deus dá vantagem a muitos, que o empurrão de Deus nos coloca à frente. Bispo, estou passando por um deserto, vou falar um pouquinho de deserto hoje para você. Você nunca mais vai olhar para o deserto com os mesmos olhos, você vai olhar para você, mas nunca mais você vai olhar para o deserto com os mesmos olhos. A vereda do justo é como a luz da alvorada, diga comigo, que brilha cada vez mais, até o quê? O que é isso, a vereda do justo? O caminho do justo é como a luz do alvorecer, da manhã, que brilha e brilha e brilha cada vez mais, que vai brilhando mais e mais até ser dia. Então olha que coisa linda, é como amanhã quando começa a nascer, às vezes a gente vê só aquele clarão, daqui a pouco aponta um pedaço do sol, e o sol vai nascendo, e ele sai meio fraco, e aí ele vai subindo, a hora que ele chega aqui meio-dia, ele está estralando, é plena claridade do dia, é o caminho do justo. Ele vai brilhando e brilhando cada vez mais. Por isso que nós nos envolvemos com as coisas certas. Nós nos envolvemos com as coisas de Deus. Se você fosse envolver com aquilo que, às vezes, nós nos deixamos nos distrair por muitas coisas que são só distrações, que nos tira das respostas certas que nós precisaríamos dar. Olha esse versículo, determinando tu algum negócio, diga comigo, determinando tu algum negócio, o que está escrito ali? Como? Seja firme e a luz brilhará em seus caminhos. Quer dizer, espera aí, se você determinou, seja firme, seja consistente, seja perseverante, seja continuista, não vai ter facilidade, coloca força, é aquilo que eu ensino dentro da igreja. Eu nunca vou dizer para você, é tudo no tempo de Deus, fica em paz, fica tranquilo. Eu vou dizer, põe mais pressão, põe pressão interna. Se você não botar pressão interna, você vai ser achatado. Se você não botar pressão interna, os problemas vão te esmagar. Se você não colocar mais força, você não vai sair do teu lugar. Se você está no deserto, se movimenta no deserto, porque no deserto, os maiores milagres aconteceram no deserto, mas foram momentados. Quando estava parado demais, Deus dizia assim, o que você está fazendo aí? O que você está parado aí? Vocês estão muito tempo ao redor dessa montanha, levanta e siga. O que vocês estão clamando a mim? Diga o povo que marcha. E o povo começou a marchar e o mar foi aberto. É assim que acontece. Ora mais, busca mais, jejua mais. Não seja sábio aos seus próprios olhos, porque muita gente acha que é sábio aos próprios olhos. Não, Senhor, não sei de nada. Me ilumina. Eu não quero ser sábio aos meus próprios olhos, não quero tomar decisões erradas. Por que Davi não perdia uma batalha? Porque ele não entrava em batalha que não era dele. Senhor, eu devo ir à guerra? Sim, não. Porque o que adianta ele ir numa guerra e vencer uma guerra que não era dele? Senhor, eu devo ir à guerra? Eu devo ir, sim, vai. E Deus dava até a estratégia, o que ele devia fazer, como ele devia fazer, para ir à guerra e vencer. O que o texto diz? Que Davi se conduzia prudentemente. Se conduzia como? Posso falar uma coisa para você? Vou falar com amor, tá? Parece que eu estou sendo duro, mas não estou. Estou falando com amor. A quem muito é dado,
A quem muito é dado? A quem muito é dado? Então, se você não quer ser cobrado, então não queira muito. Porque se Deus te der muito, Ele vai exigir muito de você. Porque se Deus te promover muito, o seu nível, você afeta mais pessoas, positivamente e negativamente. E quanto mais gente você afeta, e se você afetar de forma negativa, o peso sobre você vai ser maior. A gente quer crescer, a gente quer influência, a gente quer ocupar uma posição, mas espera aí, vem com responsabilidade. Vem com muita responsabilidade. Quanto mais é dado a mim, maior a minha responsabilidade, mais gente eu afeto, para o bem ou para o mal. E se eu não estou estruturado, se eu não sou uma pessoa madura, o que vai acontecer? Eu vou derrubar muita gente, eu vou escandalizar com muita gente. O que acontece dentro da igreja quando uma pessoa prospera sem estrutura? O outro olha para ele e diz o quê? Como é que pode? Estava lá na igreja dando testemunho lá, estava lá, e olha aí que vergonha, olha aí que vergonha, não honra as pessoas, não honra ninguém, não honra a família, não honra, escandaliza. Se você quer uma posição, saiba que vai ser exigido de você, você tem responsabilidade, você é um modelo. Deus coloca no lugar alto aquele que vai ser luz. Luz não é colocado debaixo da cama para poder iluminar debaixo da cama, é colocado aqui, ó, no lugar alto, aonde todo mundo vê. E muitos não entenderam, Senhor, eu quero o quê? Porque Deus vai te dar, mas Deus vai cobrar. As pessoas estão olhando para você, e não se trata de dinheiro, dinheiro é o menor, dinheiro é consequência. Porque eu sempre digo, né? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, se Deus não me honrar, o nome dele vai ser envergonhado. Eu falo, e você mentindo, fazendo o que não deve, o nome dele não é envergonhado? Sim ou não? Ai, que lindo, né? Porque é conveniente. Você envergonha o nome de Jesus, por resto você não envergonha. Quando você age igual um ímpio, você não envergonha o nome de Jesus. Quando você age como alguém que não conhece a palavra, você não envergonha. Só quando você não paga as suas contas, que o nome de Jesus é envergonhado. Está entendendo ou não? Sim ou não? Nós não podemos ser levianos, gente. Nós não podemos ser hipócritas. Nós sabemos que nós temos responsabilidade. É dado a nós, é com responsabilidade. Porque nós afetamos pessoas. Nós atingimos pessoas. A nossa história afeta pessoas, para o bem ou para o mal. E aí daquele que foi escândalo, você sabe disso, né? Sabe ou não? Amarra a cordinha no pescoço e pula, que vai ser melhor. Você viu o tanto que é sério? A pessoa está achando que Jesus abençoa ele, abre as portas, ele enche o bolso de dinheiro, conta bancária, carrão, e está legal, é isso. Todo mundo vai olhar e falar, ele é de Deus. Esse tem fé para quê? O povo entrou na terra prometida e foi arrancado de lá. Ai, que palavra dura, bicho, será que é? Sim ou não? Estou te ensinando a subir e não descer mais. Que o mais triste é quando você experimenta o que é bom e depois você já sabe o que é bom, né? Quando você experimenta o que é bom, não é duro descer, cara? Você já sabe o que é bom, você já sabe o que é você comprar do bom e melhor, não ficar fazendo conta, não ter ido aqui no mercado. Que delícia a gente ir no mercado e não, às vezes só olha o que você quer, não olha nem preço, né? Não é verdade? Sim ou não? Come o que quer, não o que dá, veste o que quer, não o que dá, anda no que quer, não no que dá. Não é maravilhoso isso? Sim ou não? Os planos do diligente conduzem à abundância, diga comigo, mas o precipitado, o que acontece com ele? O precipitado corre para a pobreza. Por isso que eu preciso ser diligente. Agora vamos lá, esse salmo aqui que eu quero ler com você. Duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Pode Deus preparar uma mesa no deserto? Vem cá, quantas vezes você passou pelo deserto? Quantos problemas financeiros você passou? Quantas situações você passou que você achava que você não ia sair? Quantos fundos de poço você esteve? Quanto momento você olhou e falou assim, agora daqui eu não saio, como é que eu vou fazer? E saiu, venceu, está aqui. Os anos passaram, você está aqui.
O povo viveu coisas incríveis, viveu experiências maravilhosas, viram tantas coisas acontecer e está lá ainda, continua com incredulidade. Deus poderá colocar uma mesa, fazer uma mesa para nós no deserto? Porque nós estamos no deserto? Deixa eu te falar um pouco sobre deserto. Vou falar sobre deserto hoje, porque deserto na boca de muita gente é escassez, deserto é vida miserável, deserto é fracasso total. E eu vou te mostrar que deserto não é. Deserto é lugar de ver milagres, deserto é lugar de ver o sobrenatural, de viver o sobrenatural de Deus. Deserto é onde você vai viver as maiores experiências, deserto é onde você vai ver a glória de Deus. O deserto não pode te afastar da glória de Deus, o deserto não pode impedir a operação de Deus na tua vida. O deserto é lugar de milagres. Diga comigo, ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Quer dizer, no deserto, no meio das trevas, tinha luz iluminando eles, tinha luz aquecendo eles. Mas, vamos lá, dá o versículo: fendeu as rochas no deserto e deu-lhes, diga comigo, e deu-lhes, diga, tanta água como que flui das profundezas. Fendeu a rocha. Quem imaginava que podia sair água da rocha? Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. De onde? Da rocha. Deus mandou bater na rocha, Deus mandou falar com a rocha, da rocha jorrou água em abundância. Tanta água saiu de onde não se esperava, de onde não imaginava que poderia sair, saiu. Sabemos que quando ele feriu a rocha, quem é a rocha, gente? Quem é a rocha, gente? Vai lá para Coríntios 10, está falando a rocha é Cristo. Fala com a rocha, toca na rocha, clama a rocha, invoca a rocha. A rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas, aí eles vêm e dizem assim: conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Poderá suprir? Contudo, ele deu ordem às nuvens, diga comigo, e abriu a porta dos céus. Abriu o quê? Abriu o quê? Fez chover maná que o povo comesse, para que o povo comesse. Deu-lhe pão dos céus. Fez chover o quê? Agora, tem uma coisa, quando a gente fala de maná, a gente até erroneamente a gente fala assim, a provisão do dia, mas o maná era em abundância todos os dias. E eu vou mostrar isso para você. Os homens comeram o pão dos anjos, porque o maná era o pão dos anjos, e enviou-lhes comida, como está escrito? Como está escrito? Então havia escassez? Não. Mesmo no deserto, Deus mandava, fazia chover dos céus, havia em abundância. Não estava na terra prometida, não tinha suas terras ainda, não tinha todos os rebanhos que gostaria, mas estavam supridos por Deus, vivendo abundância. Todos os dias Deus mandava em abundância, todos os dias Deus supria. Enviou dos céus um vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover, diga comigo, carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia. Fez chover o que, gente? Fez chover o que? Fez chover carne. Fez chover, próximo, por favor. Levou-as cair dentro do acampamento. Aonde caiu, gente? Aonde caiu, gente? Aonde caiu? Aonde caiu? Aonde é teu acampamento? Aonde o teu acampamento? Aonde é teu acampamento? Aonde? Como é que chama teu acampamento? Como é que chama teu acampamento? É tua empresa, é tua casa. Como é que chama teu acampamento? Choveu carne no acampamento. Sabe o que é chover? Não tem nem que sair para fora para ir lá buscar, porque Deus foi mandando e foi fazendo aquela pilha 90 centímetros de codorniz, 90 quilômetros e quilômetros e quilômetros. Foi caindo. Eles só tinham que chegar, abaixar e pegar, porque Deus fez chover Fez chover aonde? Fala, Deus vai chover, vai fazer chover no meu acampamento. Como chama o teu acampamento? Como chama o teu acampamento? Diga, Deus vai fazer chover no meu acampamento. Vai chover, diga, vai chover abundância no meu acampamento. Sabe? Às vezes a gente começa a se lamentar, a gente fala tantas coisas quando a gente deveria ir para a Bíblia e invocar a Deus. Senhor, o Senhor fez, se o Senhor fez uma vez, o Senhor faz de novo. Se o Senhor operou no passado, o Senhor opera de novo. Olha o que o Senhor fez aqui, Senhor. O Senhor pode fazer chegar aqui, o Senhor pode fazer vir aqui, chover aqui. O Senhor pode, meu Deus, eu creio nesse Deus. Mas a gente começa a abrir a boca e falar do que a gente não tem.
A gente começa a abrir a boca e falar das dificuldades, das adversidades. A gente começa a abrir a boca, ao invés de liberar palavras poderosas, a gente começa a reclamar e murmurar. Está entendendo ou não? Ri para mim e olha com cara boa, senão eu já entendi que você está acusado já. Comer à vontade, e assim ele satisfez o desejo. Aonde foi isso, gente? Aonde foi isso? Pois o Senhor, o seu Deus, tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês. Não lhes, diga comigo, e não lhes tem faltado coisa alguma. Deserto faltou? Então chama o teu deserto de milagre. Começa a profetizar. Cuidado com visão evangélica. Viu? Tem muita visão. Tem pastor que não pode dar o que não tem. Aí eu aprendi assim, aprendeu errado. Ninguém responde pela fé de ninguém. Cada um responde pela sua fé. É igual quando eu escuto que o cara fala que não precisa de igreja. Eu fico pensando assim, idiota, não sabe o que está falando besteira. Porque quem vai visitar um enfermo é você ou é a igreja? Quem já recebeu uma visita da igreja? Quem já recebeu uma visita? Levanta a mão, por favor. Quantos de vocês, um parente estava no hospital? Se não tem a igreja aberta para ir lá visitar, quem ia visitar? É os coach da vida que ia lá visitar? Seria eles? Quem vai lá cuidar, como a igreja cuida de 15 casas de idosos? Quem vai lá alimentar espiritualmente? Alimentar a fé dessas pessoas que só tem essa chance agora, na reta final. Quem vai lá? A igreja é lugar de comunhão, a igreja é lugar de se congregar, é casa de oração. Sua casa nunca vai ser como a casa do Senhor. Nunca, grave isso, santifique a sua casa o quanto você quiser, mas ela nunca será como a casa do Senhor. Você nunca vai ouvir Deus falar com você de maneira tão forte e te servir de maneira tão especial como Ele serve na casa dEle. Na casa dEle, a casa é dEle, Ele te serve. Nunca. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Assim o Senhor tirou Israel, seu povo, do Egito, carregado de riquezas, ouro, prata. Não havia uma única pessoa que não tivesse o quê? Que não estivesse o quê? Ouro, prata, forte e cheio de saúde. Diga comigo, ouro, prata, forte e cheio de saúde. Quer coisa melhor? Próspero, abençoado, forte, saudável, cheio de saúde para desfrutar ainda. Não é maravilhoso? Se você dormir com essa palavra aqui, eu vou te falar, hein? Aí eu vou falar assim, Batalhão da Cura, vai lá fazer uma libertação forte. Amém? Pode ser então? Pode mesmo? Última vez que eu fiz, muita gente chocou, viu? Segunda-feira, próxima segunda-feira tinha 50%. Que ninguém imaginava que ia passar tão mal numa segunda-feira como passou. Quem estava nessa reunião? Eu comecei a ver isso, né? E eu falei assim, me incomodou. Eu falei assim, eu sempre faço um alerta sobre vocês, sobre a vida financeira de vocês, né? Eu sempre faço. Vocês tratam como comum e eu vou mostrar para vocês que não são comum. Eu falei, fique em pé, se ninguém passar mal, você não vai me ver pregar mais. Mas foi a conta. Foi a conta de eu começar. Caiu um ali, caiu o outro lá, o outro perdeu o ar ali, começou a passar mal, começou um estardalhaço na igreja. Teve gente que até hoje não voltou. Verdade? Eu falei, olha que coisa louca, né? A pessoa, ela para com coisa que ela parando, o mal saiu. Ela só vai cair a ficha daqui a uns anos, que ela nunca deveria ter parado, ela deveria ter tratado. Porque ali veio à tona a causa dos problemas que ela tem passado. Vamos lá, diga comigo, o menino crescia
e se fortalecia em espírito e viveu nos... Olha, tem uma coisa aqui que eu achei incrível nessa referência, que talvez seja uma das que mais mexeu comigo. Se o menino crescia, está falando de João Batista, as pessoas iam até João Batista no deserto, para ouvir o que João Batista tinha, para receber aquilo que estava dentro de João Batista, eu falei comigo, meu Deus, Jesus, as pessoas caminhavam e iam para o deserto para ouvir Jesus falar. O que o senhor quer dizer com isso? É o que está dentro de nós, meu filho. É o que está dentro de nós que atrai. Diga assim, não é o lugar. Pensa nisso. Não é o lugar. Às vezes a pessoa acha que é o lugar. E a bênção está sobre a pessoa, e a pessoa, o que está dentro da pessoa, atrai a bênção. Atrai muitas pessoas. Dá o próximo, por favor. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessava seus pecados, eles os batizava no Rio Jordão. As regiões habitadas e o deserto exultarão, Isaías, a terra desolada se alegrará e florescerá como o açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Diga comigo, os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Olha, os desertos, o deserto vai florescer. Diga, o deserto vai florescer. Às vezes a gente só olha e fala do deserto. Ai, que deserto que eu estou passando, ai, que deserto. Não, eu verei o milagre no deserto. O deserto não pode impedir a manifestação da glória de Deus. O deserto não pode impedir o sobrenatural de Deus se manifestar na minha vida. Não, é no deserto que eu verei o sobrenatural. É no deserto que vai sair água da rocha. É no deserto que vai chover o pão dos céus. É no deserto que vai chover carne. É no deserto que vai chover bênção sobre a minha vida. É no deserto que eu verei o sobrenatural de Deus na minha vida. Meu Deus. Diga comigo, diga ali, diga o Senhor mostrará a sua glória, diga o esplendor de nosso Deus, diga eu verei a glória do Senhor no deserto. Fortaleçam-se os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos, digam aos de coração temeroso, sejam fortes, não temam, pois o Senhor, seu Deus, vem para vingar-se de seus inimigos, Ele vem para salvá-los. Quando Ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, os aleijados pularão como cervo, os mudos cantarão de alegria, fontes brotarão, diga comigo em voz alta, fontes brotarão no deserto, rios correrão na região desolada, diga o solo ressecado se tornará em açude, diga aí a terra sedenta em mananciais de água, diga o capim, diga a cana, Marcela cana, a cana, o junco florescerão, onde antes viviam os chacais do deserto. Diga, os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião. Diga comigo, coroados com uma alegria sem fim. Tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. Também transforma os desertos em açudes, e a terra seca em fontes de água. Eles semeiam campos, plantam videiras, diga comigo em voz alta, e tem grandes colheitas. Sim, Ele os abençoa. Ali criam famílias numerosas. Seus rebanhos não param de crescer. Diga comigo, meus rebanhos não param de crescer. O que são seus rebanhos? Seus clientes?
Não param de crescer. Os justos verão essas coisas e se alegrarão, enquanto os perversos serão. Os justos verão, os perversos verão e ficam calados. Quem é sábio, vamos lá, quem é sábio levará tudo isso o quê? Porque tem gente que fala, tudo isso é besteira. Em paz. Você vai ver muito besta vivendo uma vida gloriosa. Muito besta prosperando absurdamente. E você vai ver gente sábia, super inteligente, lá embaixo. Muitas vezes pedindo ajuda para o besta, para o idiota. Entendeu? Para o religioso fanático. Que é isso que acontece. Quem é sábio levará tudo isso a sério. Perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. O que eu faço pelos meus servos é isto. O que Deus faz pelos servos dele? Faz o quê? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos. Abra os olhos da fé. Faça as orações certas. Faça as declarações certas. Bicho, estou passando por um deserto. Mostra a Deus o que está dentro de você, a sua fé. Mostra a Deus. Deus pode fazer chover no seu acampamento, meu filho. Chover o pão dos céus, chover carne. Ele pode fender a rocha e fazer brotar muita água da rocha. No deserto, a Bíblia diz que os anjos chegaram e serviram a Jesus. No deserto, Deus abriu os olhos de Agar e de Ismael e eles enxergaram a fonte, o poço que estava ali. Tudo no deserto. Quando a gente deveria dizer a Deus, Deus, o deserto não pode me impedir de ver tua glória. O deserto não pode me impedir de ver o sobrenatural do Senhor. O deserto não pode impedir o Senhor de fender a rocha e fazer chover sobre a minha vida, chover bênção sobre a minha vida, chover o pão do céu sobre a minha vida, chover em abundância, fazer chover a carne sobre a minha vida, sobre o meu acampamento, a minha empresa, o meu negócio. O deserto não pode me impedir de ver a tua glória, Senhor. O que está dentro de você? É a sua oração. Tem gente crescendo no deserto. Tem projetos lindos nascendo no deserto. Tem projetos extraordinários nascendo no deserto. Projetos poderosos nascendo no deserto. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei. Coloque isso dentro de você. Eu acredito. Em projetos gigantescos. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto.
Abrirei um caminho no meio do deserto. Meu Deus é Deus de milagres. Abrirei um caminho e farei rios na terra seca. Na escuridão, meu Coloca esse dentro de você. Deus é quem Ativa a sua fé. és. Ativa a sua fé. Deus é Deus de Enquanto os incrédulos estavam dizendo: será que Deus pode fazer uma mesa no deserto? deserto, luz na Deus estava mostrando o que ele podia fazer. meu Deus. Deus pode fazer É quem tu és. uma mesa, não é só uma mesa. Aqui, Ele pode fazer coisas que você nem imagina. corações te adorarei. Abra os olhos da fé e comece a dizer: Senhor, eu acredito nesse Deus. Eu acredito no sobrenatural. Eu acredito que eu verei a tua glória no deserto. Eu acredito que vai chover no meu acampamento, Senhor. Vai cair lá. Vai cair lá. Vai cair. Vai descer no seu acampamento. Vai descer no seu acampamento. Vai descer. Vai chover no seu acampamento. Fala: eu acredito. O Senhor fez chover. O Senhor fez chover codornizes. O Senhor fez chover pão dos céus. O Senhor fez chover no acampamento deles. O Senhor pode fazer chover no meu acampamento. O Senhor faz chover, Senhor. Eu acredito, meu Deus. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu não sei o que está acontecendo por aí, mas na minha vida será a glória de Deus, a manifestação do poder sobrenatural de Deus na minha vida, no meu negócio. Eu verei o sobrenatural. Eu verei. Eu verei. Eu verei. Eu verei. Coloca esse dentro de você. Meu Deus é Deus Que Deus te ilumine. Deus de promessas, caminho no deserto. Aleluia. Luz na escuridão. Fala: vai chover no meu acampamento. Esse é quem Vai chover. Vai chover. Vai chover no seu acampamento. Vai chover. Vai chover. Deus vai mandar. essas caminho no Deus vai mandar no seu acampamento. luz na escuridão. Deus vai mandar. Meu Deus, Ele é. Vai. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Vai chover lá, Senhor. Luz na Vai chover lá, Senhor. Vai chover lá, Senhor. quem tu és. Vai chover. Unge o teu povo. Dê visão, dê ideias, dê criatividade, dê coragem, dê ousadia, dê sabedoria. Dê, Senhor, ilumina. Ilumina, meu Deus. Ilumina. Ilumina. Esse é quem Ele é. Meu Deus, Que saia projetos de dentro de você. caminhou. Que nasça projetos grandiosos no deserto. Esse Que nasça negócios gigantescos. enxuga as lágrimas. Eu acredito que tem reis aí. Nações, tu és Tem nações aí. resposta. Eu acredito. Eu acredito que tem tesouros aí. Enxuga as Eu acredito. E só a palavra traz isso para fora. nações. Só o Espírito Santo ativa isso. Em nome do Senhor Jesus. Jesus. Esse testemunho que eu estou dizendo para você, a pessoa diz assim: Deus tem dado a mim uma criatividade. Deus tem me dado revelações. Às vezes Deus me acorda na noite e Ele me dá claramente o que eu tenho que fazer. E eu levanto e eu vou. O que Deus tem dado a ele tem feito pessoas chorar. O que Deus tem dado a ele tem impactado, gerado milhões de euros. Milhões de euros. Isso é incrível. E ele diz: eu lembro de cada unção que eu recebi.
eu lembro de uma unção específica e as palavras que foram liberadas sobre a minha vida. Que as pessoas diriam: de onde vem isso? De onde vem essa inspiração? Eu quero ungir você com unção de criatividade, de coragem, de ousadia, de sabedoria. Você que crê e quer, vem aqui. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer, vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Peça a Deus, me unja, Senhor, me dê revelações, Senhor, me dê criatividade, Senhor, me dê unção de criatividade, Senhor, me dê coragem, coragem para eu ousar, coragem para eu ousar, Senhor. Me dê ousadia. Me dê, Senhor. Ele vai dar a você. Ele vai dar a você. Alinhe-se com Deus. Deixa eu falar uma coisa a você, não abre seus olhos. Eu li um versículo aqui para os homens, que diz que o coração dos reis são como rios, que correm na direção que Deus quer. Você precisa ter coração de rei. Você precisa pedir a Deus coração de rei. Porque o seu coração não pode correr para onde você quer. Se correr para onde você quer, você vai se enfiar num fundo de poço. Precisa correr na direção que Deus quer, da direção que Deus tem para você. Quando Deus foi escolher Davi, e disse: eu já encontrei o tipo de pessoa que eu procuro. Porque tem um tipo de pessoa que Deus está procurando. Coração sensível, capaz de obedecer. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se preocupe mais com o que Deus pensa do que com o que as pessoas, a sociedade pensa, porque eles não podem fazer nada por você. Mas Deus pode te levantar num nível que você não tem nem noção. Agrade a Ele. Alinhe-se com Ele. Comece a orar a partir de hoje. Me dê esse coração de rei, que caminha para onde o Senhor quer, que seja conduzido na direção que o Senhor quer. Olha para mim. Eu vou falar uma coisa que eu falei hoje de manhã aqui. A pressa para viver os seus sonhos é sua. Se você não tiver, está tudo bem. Quem tem tempo curto é você. Deus tem uma eternidade pela frente. Você vai passar, vai vir outros filhos e Ele vai continuar. Quem tem pressa sou eu e você. Então eu não posso perder tempo. Você não pode perder tempo. Outro dia nós éramos meninos
Hoje muitos de nós já não somos mais meninos. Então a pressa é nossa. Que Deus acelere processos. Que Deus encontre em nós a motivação certa. Nós já tivemos, todos nós, vou levantar minha mão aqui. Todos nós já tivemos as motivações erradas. Eu quero, mas por que eu quero? Entende? Eu querer não tem problema, mas por que eu quero? Porque o porquê é mais importante do que o quê. Se você não sabe, se você nunca leu sobre Salomão, vai lá e lê. Que o porquê dele foi definidor. Não foi o quê, foi o porquê. Para quê? Está lá, vou melhorar até a palavra. Para quê? Reis 3. Vai lá para a 1 Reis 3, você vai ver. Para quê? E foi o para quê que definiu a vida dele, não o que ele queria. Aí Deus vem e responde, por que você pediu para quê? Então, agora eu vou te abençoar. E vou dar a você muito além do que você está pedindo. A pressa é minha, é sua. Deus tem uma eternidade pela frente, mas eu não tenho, você não tem. Nem eu, nem você temos, está passando os anos. Eu que preciso acelerar. Se eu não tiver pressa, tudo bem. Se dá para viver mais um pouco, como está? Pior que a gente diz que não dá. Então é você que vai acelerar. Se envolva com o que importa. Não se distraia com coisas que só vêm como distração. Agrade a Deus, tenha um relacionamento com Deus. Diga, Senhor, eu quero agradar o Senhor. Está lá, eu já encontrei o tipo de pessoa que eu procuro. Porque tem um tipo de pessoa que tem o coração certo. Então a gente precisa saber o que é esse tipo de pessoa. Projeta aqui para eles, por favor. Deus pôs Davi como rei, disse isso a respeito dele. Encontrei em Davi o filho de Jessé, diga comigo, o tipo de pessoa que eu quero e que vai o quê? Não vai fazer o que ele deseja, o que eu desejo. Onde está isso? Novo Testamento. O bispo está falando do velho. Não, estou falando do novo, está lá. Novo Testamento, Atos. Trazendo como exemplo o tipo de pessoa que Deus procura. Que você seja esse tipo de pessoa. Que você tenha esse coração certo, alinhado com Deus. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa, vou voltar no que eu disse. Quanto mais Deus der a você, se você não tiver estrutura e fizer besteira, o peso da responsabilidade vai ser muito maior. Porque você pequeno, você atinge um número de pessoas. Você grande, você atinge um outro número de pessoas. Entende? Imagina o que um cara como eu se escandalizar que rombo que eu faço. Imagina se eu fizer uma besteira. Eu não afeto muita gente? Sim ou não? Quando Deus te promove, Deus te levanta, Ele está te colocando numa vitrine. Tanto lá que Ele fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele vai falando, eu sou o Deus de Davi. Ele vai colocando todos esses caras numa vitrine. Então, se nós não estamos preparados, não temos estrutura, somos ainda pessoas movidas pela alma, ego, almáticas, emocionais, que faz o que tem vontade e não o que precisa fazer, que não se preocupa que eu sou um embaixador, um representante do Senhor, eu não arrasto somente a mim, eu arrasto o Senhor, eu arrasto o propósito do Senhor, eu mancho o nome do Senhor. Olha o tamanho do prejuízo. Quando eu faço uma escolha não pensando só nos meus filhos, não, eu faço uma escolha pensando em todos vocês. Porque quando a gente é egoísta e fala, não tem que dar satisfação para ninguém, a vida é minha, eu conduzo do jeito que eu quero. Então você não vai longe. Porque você é egoísta. Você se preocupa com você, é você que importa. E esses Deus, gente, Deus não precisa de mais um rico egoísta.
Deus não precisa. O mundo já está cheio de rico egoísta. Ele não precisa de mais um arrogante, de mais um orgulhoso. Que isso? Tem de sobra lá fora. Ele tem um tipo de pessoa. Ele está procurando esse tipo de pessoa hoje. E sabe o mais lindo que diz isso aqui? Que ele naquela época era um Davi, ele agora diz que levantaria um exército de Davis. Você entendeu ou não? Lá era um, agora ele diz que levantaria um exército, não seria um. É um exército com a mesma unção, com a mesma grandeza, com o mesmo coração, com o mesmo poder de conquista, com o mesmo poder, com a mesma unção, mas para fazer o que Deus aprova. Um exército. Nós fazemos parte, você faz parte deles. Tem rei aí dentro. Tem homens que Deus quer levantar, unção de rei, rainha. E a resposta é certa. Fala, Deus, eu estou aqui. Deus, eu quero esse coração, Espírito Santo. Eu quero esse coração. Não quero ser uma pessoa iludida que vive de ilusão. É o que eu falava hoje, né? Hoje quem estava comigo na live disse, esse povo vive no mundo da lua. No mundo da lua vive gente que tem a cabeça pequena. Nós vivemos com a mente no mundo dos céus. No mundo da lua está bem aqui embaixo. Nós vivemos com a mente nos céus. No mundo dos céus. No mundo celeste. Ele não disse, venha o teu reino? Seja feita a tua vontade? Aonde? Como é? No céu. Venha o teu reino. Deixa Deus te levantar. Deixa Deus ungir tua mente. Deixa Deus derramar uma unção sobre a tua vida. Eu vou falar assim, o senhor está falando, deixa, eu deixo. Mas não é só isso. A gente deixa através das decisões que a gente tem, faz. Eu acredito que a unção nos empurra, ela nos alavanca, ela nos coloca à frente. Quantos na Bíblia Deus colocou à frente? Aqui um. Que Deus colocou à frente de todos. Todos, não é todos da família não, todos, Ele colocou à frente, a unção nos coloca à frente, a unção nos impulsiona. Amém? Feche os seus olhos, por gentileza. Eu oro por esses homens e essas mulheres, Senhor. Unge esses corações, unge essas mentes, Senhor. Derrama sobre eles da unção de criatividade. Derrama sobre eles da unção de criatividade. Derrama sobre eles da unção de coragem, de ousadia. Que eles ousem, que eles tenham coragem para dar passos de fé. Que o Senhor dê a eles sabedoria, que o Senhor dê a eles criatividade. Que muitos ouçam essa palavra. De onde vem o que você tem? De onde vem o que tem saído de você? A tua palavra diz, Senhor, que quem crê no Senhor, como diz as Escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva. Rios, Senhor, rios. Que nasça dela, que saia de dentro dela. Unge essa mente, dê sabedoria, dê discernimento, dê, meu Pai, criatividade a ela, dê ousadia a ela, Senhor. E que o Senhor levante homens e mulheres com a unção de reis. Que levante reis e rainhas. O Senhor disse que levantaria um exército de Davis. Um exército de Davis. Levanta, começando aqui no nosso meio, Senhor. Homens com a mesma unção, homens com o mesmo espírito, mulheres com a mesma unção, mulheres com o mesmo espírito, pessoas que o coração está alinhado com o coração do Senhor. Alinha o teu coração. Alinha o teu coração. A unção do Senhor vai te impulsionar. 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 A unção, a graça, o favor do Senhor vai te impulsionar. A unção dele vai te impulsionar. Aleluia. Acredite. Seja o pequeno,
O pequeno fiel que Deus vai levantar. O pequeno fiel que Deus vai ungir e vai levantar. Muitas pessoas vão perguntar para você: de onde vem o que você tem feito? De onde vem o que tem saído de você? De onde vem? De onde vem? Outros, o seu nome vai chegar e você nem vai saber como é que teu nome chegou lá. Mas Deus vai assoprar o seu nome, porque o teu nome vai correr. Honre a Ele e Ele vai fazer o teu nome correr, a tua fama. A Bíblia diz que a fama corre. Tem homens na Bíblia que a Bíblia diz que Deus fez a fama deles correr, ia chegando para todo lugar. Eu oro por cada um que aqui está, Senhor. Eu oro e profetizo essa unção sobre eles. Aonde as minhas palavras não puderam chegar, que as suas entrem com profundidade no coração dele. E que arda, que queime. Que ele queira fazer parte desse que é o maior propósito da terra. O maior propósito da terra é o reino. Nós estamos trazendo o reino para a terra. Nós somos o povo que diz: venha o teu reino, Senhor. Nós somos os embaixadores do reino. Nós estamos estabelecendo o reino. É o projeto do Senhor. Que do nosso meio seja levantado um exército de Davis. Que saia daqui muitos Davis, Senhor. Muitos. Que mesmo muitos não acreditando, muitos olhando e dizendo: não, não pode ser ele. Mas por que ele? Por quê? Por que ele? Porque Deus escolheu, meu filho. É ele porque Deus escolheu. Talvez alguns vão até dizer assim: eu sou muito mais capaz do que ele. Talvez. Mas é ele. Deus escolheu por conta do coração. Deus escolheu por conta da sensibilidade, a capacidade de obedecer. Seja abençoado nessa noite. E que essa unção seja derramada sobre a tua vida. E uma unção que te alavanca, que te impulsiona, que te coloca à frente. Que Deus te ilumine e te dê um alto nível de criatividade, sabedoria, coragem e ousadia. E que o favor dele te acompanhe. Que o favor dele te acompanhe. Que você alcance o favor do Senhor. Um favor, uma medida de favor maior. Uma medida de unção maior sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo e eu tomo posse. Diga: eu verei a glória do Senhor. Não importa se é deserto, eu ando de glória em glória, sempre para uma glória maior, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas e pode voltar para o teu lugar abençoado, em nome de Jesus.